Eu queria começar naturalmente por agradecer as palavras do Presidente da AEBA, tornando claro para todos que nós nos conhecemos em tempos muito difíceis para Portugal e que, com o que tenha conseguido e com o que não tenha conseguido, a minha única missão era explicar ao mundo que Portugal ia ser capaz de superar o ajustamento, resolver o nosso problema de reputação, promover as exportações e captar investimento. E isso só poderia ser feito lado a lado, não com a burocracia, mas com a economia. Lado a lado com os empreendedores. E lembro-me que durante os anos de chumbo, durante os anos muito difíceis, a única boa notícia para o país foi a boa notícia que as empresas exportadoras lhe deram. E que em circunstâncias muito difíceis, Portugal passou de ter 28,5% de exportações no PIB para 43,5% de exportações no seu PIB. É esse, indiscutivelmente, o caminho, porque é esse o caminho, o da exportação e o da internacionalização, que permite olhar para os mercados globais como oportunidades e não apenas como riscos. O José Manuel Fernandes foi uma das pessoas com quem eu conversei frequentemente e que me ajudou a compreender o que é que as empresas mais precisavam numa circunstância especial em que o Estado tinha muito pouco para dar. E eu agradeço-lhe a ele e a todos vós, nesta região absolutamente crítica para as exportações nacionais. É por isso que o brand Corredor Exportador Nacional não precisava sequer dizer norte, porque chega-se lá intuitivamente. O Corredor Norte Exportador é aqui que grande parte dos maiores sucessos da economia portuguesa nos últimos anos nascem, se fazem e se vendem. Feito este agradecimento, que eu partilho naturalmente com todos os associados da AEBA, eu vou tentar, não excedendo demasiado o tempo, porque já é ligeiramente tarde, mas vou tentar partilhar convosco a visão que eu tenho das circunstâncias da economia global e dos mercados onde eu acho que existem maiores potenciais e onde existem riscos, na certeza de que o conceito de risco mudou absolutamente com a globalização. E eu começaria precisamente por aqui. O mundo em que nós crescemos era um mundo essencialmente ocidental, atlântico, e nós, europeus, achávamos que era um mundo europeu. Quanto mais não fosse, porque o terreno ou o teatro operacional de um potencial conflito era o leste da Europa. O mundo em que nós vivemos não tem qualquer relação com o mundo em que nós crescemos. O mundo em que nós vivemos hoje é muito menos ocidental e é muito mais oriental. É muito menos do Atlântico e é muito mais do Pacífico. E seguramente não é tão europeu como já foi, muito menos é tão europeu como alguns europeus julgam que ainda é. As coisas mudaram radicalmente. E uma das razões de um certo mal-estar nas opiniões públicas na Europa é precisamente esse sentimento de não domínio. Os europeus habituaram-se à ideia de que o mundo lhes obedecia. E o mundo está a fugir-lhe debaixo dos pés, como eu espero, com alguma simplicidade, ajudar a explicar. Para ajudar a abrir os olhos e a ajudar a recuperar terreno. Se olharem para o mundo moderno em que nós vivemos,
de qualquer sítio que não seja a Europa, as percepções básicas são: a potência ascendente chama-se China. Os Estados Unidos regressaram, como acontece regularmente no seu pêndulo, a uma visão isolacionista, protecionista e nativista, que não nasceu no dia 8 de novembro de 2016. Tem uma larga tradição na história económica norte-americana. Que o digam os empresários que já tentaram conquistar mercados públicos nos Estados Unidos. Visto de qualquer lado, menos da Europa, a China é a potência ascendente, os Estados Unidos estão numa espécie de impasse centrado sobre si próprio e a Europa, se não abrir os olhos, corre o risco de entrar em declínio. As coisas que basicamente mudaram com a globalização explicam-se por alguns indicadores que nem sempre são suficientemente conhecidos. Nos últimos 30 a 40 anos, o mundo mudou mais do que nos últimos 5 séculos. Incluindo a mudança profunda que o mundo conheceu com a Revolução Industrial. O volume do comércio mundial nos últimos 30 anos subiu 10 vezes. De 2 trilhões para mais de 20 trilhões de dólares. 10 vezes mais comércio em poucas décadas. Há 30 anos atrás, as economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá e Japão, eram responsáveis por mais de 2/3 do comércio mundial. Hoje em dia, as economias em desenvolvimento, que são outras, são já responsáveis por 50% do comércio mundial. Há 30 anos, a China tinha 1% de share no comércio mundial. Hoje, tem 12% de share e não estou a incluir Taiwan. De 1% para 12%. Só a China sozinha. Acrescentem Taiwan, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, naturalmente, Malásia, Indonésia, e chegarão à seguinte conclusão: a Ásia é hoje responsável por mais de 40% do crescimento global. Eu sei que na Europa há muita gente, em particular em alguns meios académicos e políticos, que quer criar um ressentimento contra a globalização. Eu gostava, nesta matéria, procurar contribuir para que haja um pouquinho mais de honestidade intelectual. A globalização permitiu que centenas de milhões de pessoas que estavam condenadas à pobreza extrema sejam hoje parte de uma classe média incipiente ou consistente. O melhor exemplo disso vocês veem nos aeroportos e nos aviões. Há 30 anos atrás vendiam-se 900 milhões de bilhetes de avião por ano. Hoje em dia vendem-se 4,5 mil milhões de bilhetes de avião por ano. Em 30 anos. É evidente que uma classe média nascente, emergente, tanto na Ásia, como em África, como na América Latina, saiu de uma pobreza que era definitiva no sentido que as pessoas tinham a certeza que seriam pobres
desde o dia em que nasciam até ao dia em que morriam, e começaram a fazer parte de uma classe média que passou a poder viajar. Os pais dessas pessoas não tinham sequer dinheiro para fazer uma viagem de comboio no mercado interno. A Europa de Leste, que esteve de 50 anos debaixo de um domínio totalitário que a empobreceu e que tem, portanto, um sentido de urgência, não se sente perdedora com a globalização. E não se enganem sobre isto. Vocês vão à Ásia e não veem manifestações contra a globalização. Vão à África e não veem manifestações contra a globalização. Vão à América Latina e não veem manifestações contra a globalização. Vão ao leste da Europa e não veem ninguém perder tempo com manifestações contra o inevitável. Onde há um certo ressentimento contra a globalização, manipulado por fatores e setores extremistas, é espantosamente na Europa ainda o maior bloco económico do mundo, enquanto continuar unida, e se continuar unida, e em alguns Estados muito específicos dos Estados Unidos, que permitem ganhar uma eleição presidencial, mas que não são a maioria, o mainstream dos Estados Unidos. Eu gostava de chamar a vossa atenção que a única vez em que as Nações Unidas, na sua história, conseguiram atingir um objetivo do milénio antes de tempo, foi em plena globalização. Redução em 50% da pobreza extrema no mundo. Foi atingida em 2010, estava previsto para 2015. É evidente, para aqueles que gostam de criticar a globalização em si mesma, eu gostava apenas que me explicassem uma coisa. Como é que alguém enriquece não comprando nem vendendo? E o que é que acontece a quem não compra nem vende? Empobrece. Quanto mais comércio, mais paz. Porque para fazer comércio é preciso fazer contratos. E contratos são pontes. E pontes são compromissos. Um dos momentos mais deprimentes que o mundo algum dia viveu foi entre as duas guerras, quando houve uma desglobalização, curiosamente lançada por um presidente dos Estados Unidos, democrata. 20 mil produtos estrangeiros foram taxados nas fronteiras. O comércio mundial caiu 2/3. O mundo empobreceu. Eu sou uma pessoa bastante pragmática, gosto de empenhar o meu tempo naquilo que eu posso transformar e, com toda a franqueza, não gosto de desperdiçar o meu tempo naquilo que eu não posso mudar. A globalização é um movimento imparável, não vai voltar para trás, quando muito haverá uma pausa. Porque, por coincidências várias de vários fatores, haverá uma menor produção de acordos de comércio. Mas não se deixem enganar, e estamos a falar de uma terra de indústria. Boa parte dos empregos perdidos naqueles 6 estados dos Estados Unidos da América que deram a vitória ao atual presidente e que tinham tradição democrata, perderam empregos, sim, é verdade, mas não foi por causa da deslocalização. Foi por causa da digitalização da economia. Ou seja, eu tenho máquinas e deixei de precisar de pessoas. Eu tenho tecnologia e a natureza dos meus recursos humanos mudou. E enquanto não se confrontarem os demagogos de esquerda e de direita sobre esta matéria, continuará a fazer o seu caminho essa ideia redondamente falsa de que a globalização tem mais perdedores do que ganhadores. Pelo contrário, tem muito mais ganhadores do que perdedores. Muito mais ganhadores do que perdedores, e é muito impressionante que a Europa, que ainda é o maior bloco económico do mundo, se considere a si própria como potencialmente perdedora.
A melhor maneira de perder é convencer-se que está perdido. E não pensem que é esse o sentimento dos americanos, e eu já vou explicar porquê. Eu queria dar-vos, em globalização, como vocês sabem melhor do que ninguém, toda a gente compete com toda a gente ao mesmo tempo. É esta a regra número 1 da globalização. Eu estou em competição com toda a gente, pelos mesmos capitais e pelos mesmos mercados ao mesmo tempo. Segundo, em globalização as decisões unilaterais são ineficientes. Nós podemos tomar decisões unilaterais, mas o mundo não fica à nossa espera. O que nós não fizermos será feito por outros. Terceiro, a abordagem da globalização não é ideológica, não tem nada a ver com esquerda e direita, é pragmática. Em globalização é possível ver o presidente da China chegar a Davos e ser apresentado como o campeão das economias free market oriented. Ou, também em globalização, é possível ver a Goldman Sachs fazer empréstimos à Venezuela. A globalização não tem critérios ideológicos, tem critérios pragmáticos. Quem quiser manter-se numa trincheira ideológica não compreende o mundo e perde oportunidades. A palavra-chave em globalização é flexibilidade. Neste mundo, tudo muda muito depressa. Há mudanças inesperadas. O imprevisível pode prevalecer. Não preciso de vos dar casos recentes. A eleição do Presidente dos Estados Unidos, o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, a possibilidade de um desmembramento de Espanha. Tudo isso é muito recente. O imprevisível pode prevalecer. E perante o imprevisível só há uma atitude que é capaz de ser vencedora: a flexibilidade, a adaptação. Nunca a rigidez. E isto aplica-se às empresas como se aplicam aos Estados. Continuem alguns a defender legislações laborais rígidas e verão as consequências do que é rigidez na legislação laboral em globalização. É que nós vivemos num mundo onde basta carregar num botão para deslocalizar os capitais. A mesma coisa relativamente às políticas fiscais. Não são uma matéria de direita ou de esquerda, são uma matéria de competitividade. E o benchmark é claro. Em que fatores é que eu sou competitivo, em que fatores é que eu não sou competitivo se não fizer mudanças. Onde é que eu estou a ajudar as minhas empresas a triunfarem em termos de internacionalização ou onde é que eu estou a prejudicá-las? Eu queria vos dar alguns elementos sobre quão longe foi a mudança dos factos económicos na globalização, e não é só na economia, digamos assim, tradicional. É também, se não sobretudo, na economia digital. Que, como todos sentimos ou pressentimos, será grande parte do futuro. Qual é o maior aeroporto internacional de passageiros do mundo hoje em dia? Não é Nova Iorque, não é Londres, não é Paris, não é Frankfurt. Já foram. É o Dubai. Mas mais interessante, porque grande parte das exportações, como sabem, segue ainda a rota marítima, qual é o maior? Olhem para a lista dos 10 maiores portos do mundo. Na minha geração, nós aprendemos que Roterdão era um grande porto. Não está nos 10 primeiros portos do mundo. 9 são asiáticos e o único que não é estritamente asiático é o Dubai. Mas vamos à economia digital. Olhem para as 10 maiores companhias tecnológicas do mundo. 6 são americanas, 4 são chinesas. A boa pergunta é: e porquê é que nenhuma é europeia?
talvez fosse isso que devesse ocupar a inteligência das pessoas da Comissão Europeia. É perguntar a si próprios porque é que não houve engenho, nem capital, nem risco suficiente na Europa para criar um servidor. Nas 10 maiores companhias tecnológicas do mundo, repito, 6 são americanas, 4 são chinesas, e a mim preocupa-me que nenhuma seja europeia. Nós fomos educados dentro daquele princípio, os chineses não inventam, só copiam. Lembram-se? Todos ouviram dizer isso em algum momento das suas vidas. Eu não vou discutir se foi verdade ou não, vou apenas dar-vos um dado. 20% da despesa pública disponível no mundo em inovação, pesquisa e desenvolvimento neste momento está na China. 1/5 do R&D do mundo. 1.300 centros de excelência e de investigação de multinacionais. A China tem ainda um atraso, sobretudo se comparada, por exemplo, com a Alemanha, considerável em matéria de robótica industrial. Verdade. 40% das licenças de robótica industrial dos próximos 10 anos serão aplicadas na economia chinesa. A Europa queixa-se muito com aquela proverbial tendência que tem para dar pontapés na... A Europa queixa-se do investimento chinês na Europa. A China investe 7 vezes mais na Europa do que a Europa na China. E o problema é a China ou somos nós? Eu queria chamar a vossa atenção para que 50% das empresas privadas da China, que é uma forma de capitalismo muito específico, mas é privado nos seus capitais, pode ser partilhado com o Estado nas suas decisões, mas é privado nos seus capitais, só para terem uma noção da velocidade das coisas. 50% das empresas privadas da China, que são responsáveis por 90% do emprego urbano e 80% das exportações, nasceram nos últimos 10 anos. É esta a dimensão das coisas. E ou a Europa abre os olhos, ou corre o risco de ser um continente muito interessante para visitar, mas não prioritário para investir. Nesse plano é interessante, e eu queria também fazer esta abordagem, a relação entre a Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda são, em valores absolutos, a primeira economia do mundo. A China transformou-se já na primeira economia do mundo em PIB per capita ajustado em paridade de poder de compra. E, sobretudo, a China transformou-se já no primeiro exportador mundial de bens, terceiro de serviços e, no caso dos Estados Unidos, a perda de cota de mercado é muito menos acentuada do que a europeia. A liderança tecnológica é clara. Desde que o Presidente dos Estados Unidos perceba, e ao que parece já percebeu, num acordo que fez contra a sua vontade com o Silicon Valley, que para se manter uma liderança tecnológica não se pode ter uma política de imigração completamente fechada, porque as empresas tecnológicas precisam de brains, cérebros, e os cérebros não se definem pelo tipo de Deus a quem fazem orações. Definem-se por serem bons e por serem cérebros e por terem neurónios. E para manter a competitividade tecnológica, é evidente que as empresas de Silicon Valley precisam de contratar os melhores aos 20 anos e aos 30 anos em qualquer lugar do mundo. Com o espírito pragmático dos americanos, é essa a inclinação
porque hoje em dia prevalece uma imigração seletiva. Mas eu queria chamar a vossa atenção a propósito das certezas. Eu já lá irei, mas há algumas coisas que definem a diferença entre a competitividade dos Estados Unidos e a da Europa e que nos deviam ajudar a refletir. Os Estados Unidos crescem 1/3 a 50% mais do que a Europa. Agora toda a gente está um pedacinho eufórica com o facto de a Europa poder aproximar-se dos 2% de crescimento. Ainda bem, mas eu chamo a vossa atenção que os Estados Unidos estão acima de 3% e a China mantém-se entre os 6% e os 7%. E que as previsões que existem para 2018, sobretudo por não incorporarem um fator de que vos vou falar, apontam para que nós, europeus, com o modelo atual, temos um teto no crescimento. Não crescemos para lá dos 2%. Mas eu queria chamar a vossa atenção para algumas diferenças. Os americanos crescem, repito, 1/3 a metade mais do que a Europa. A América tem emprego completo. Full employment, tecnicamente, é ter um desemprego de 4,5%, como sabem. A América tem menos de metade do desemprego da Europa. E eles é que estão mal. Flexibilidade. Um americano muda de emprego 11 vezes durante a vida. Um europeu, com os ingleses dentro das estatísticas, em breve deixarão de estar, 3 a 4. Venture capital, capital de risco, é absolutamente determinante para poder transformar uma boa ideia num bom negócio. Nos Estados Unidos, 0,3% do PIB. Na Europa, 0,03% do PIB. R&D, investigação e desenvolvimento. Estados Unidos, o dobro da Europa. E há um último detalhe para o qual eu quero chamar a vossa atenção. Eu, outro dia, quando estava a ver a sessão do Eurogrupo, preocupados, vai haver um comissário para os assuntos económicos, um ministro das Finanças da Europa, um ministro da Economia da Europa, o comissário dos assuntos económicos, o presidente do Eurogrupo, com toda a franqueza, ocorreu-me fazer uma pergunta. O que pensarão estas pessoas do facto dos Estados Unidos, dentro de 3 semanas, terem um IRC de 20%? Como os empresários sabem melhor do que ninguém. Um IRC de 20% significa um risco de perda de competitividade fiscal por parte da Europa de 10 pontos. Não é de 1, nem de 2, nem de 3. 10 pontos de uma assentada. O IRC médio dos europeus, tirando alguns casos, como a Irlanda e alguns países de leste, o IRC médio, somadas as taxas centrais e as taxas locais, é superior a 30%. Os Estados Unidos vão ter um de 20%. E a Europa não para 5 minutos para pensar no que é que isso significa em mercado global. Então os americanos são mais flexíveis, têm mais capital de risco, têm mais inovação, têm mais espírito empreendedor. Vão ter um IRC de 20%. Têm leis laborais onde é fácil despedir e fácil contratar. E nós não estamos a perceber a cama onde nos estamos a deitar, em termos de competitividade. Eu queria chamar apenas a vossa atenção. Se estivesse a contribuir para alguma reflexão no âmbito das instituições europeias, em particular da Comissão, eu não dormiria tranquilo com a ideia de que vou ter um déficit de competitividade fiscal de 10 pontos, com a maior economia do mundo, que é a americana. E isto não é uma questão de direita ou de esquerda. Porque há uma coisa sobre os Estados Unidos que todos nós temos vindo a aprender no último ano. Os não-americanos dependem muito mais do presidente dos Estados Unidos do que os americanos. 54% dos americanos não votam. É-lhes indiferente. Tanto se lhes dá.
Sabem porquê? Porque o capitalismo é o mais forte do mundo, as universidades são os melhores do mundo e o charity, a compaixão, é a mais sólida do mundo. É relativamente pouco relevante para os americanos quem é presidente dos Estados Unidos. É por isso que mais de metade não vota nas eleições. Mas nós passamos o tempo pendurados nos tweets, que são uma maneira muito desconfortável, como toda a gente há de compreender, de expressar posições da maior potência do mundo. Mas nós estamos prisioneiros do que faz o Presidente dos Estados Unidos. O capitalismo americano avança independente disso. Eu, aliás, dou-vos um exemplo. Olhem para as bolsas americanas. Dow Jones, S&P, Nasdaq. Mais 25% desde o início do ano. Recordes históricos absolutos batidos. Uma dimensão de confiança não vista há muitos anos. Comparem com os artigos de opinião publicados nos jornais sobre o Presidente dos Estados Unidos. Como é que as duas coisas vivem ao mesmo tempo? Eu chamo a vossa atenção que o indicador de confiança na economia dos Estados Unidos é o maior em muitos, muitos anos. E, portanto, eles preparam-se para ter um 2018 super competitivo. Há uma coisa que a mim, na atitude europeia, eu diria que tem absolutamente que mudar. Nós temos que olhar para os fatores de competitividade todos e perceber que se não encontramos um compromisso para sermos mais competitivos como continente, estaremos a prejudicar o nosso futuro seriamente. A Europa é menos competitiva do que os Estados Unidos na legislação laboral. Já nem falo da China, como hão de imaginar. Vai ser gravemente menos competitiva do que os Estados Unidos na legislação tributária. Já não falo da Ásia, evidentemente. O capital de risco disponível e o investimento em inovação e em pesquisa e desenvolvimento é largamente superior se comparado com o nosso. E, portanto, nós temos que encontrar o nosso próprio modelo de competitividade. E há uma coisa que eu vos garanto. Nem na Ásia, nem nos Estados Unidos existe qualquer coisa de semelhante a esse jargão, a essa retórica com duas palavrinhas que se tornaram maioria sociológica nas elites europeias, chamadas direitos adquiridos. Don't take it for granted. É a frase mais americana de todas. Nada está garantido. Eu tenho que conquistar tudo. Na China não há Estado Social. Eu não quero viver num modelo assim. Mas chamo a atenção que neste mundo global e digital, falar em direitos garantidos, para todos sempre, independentemente da racionalidade económica, é um convite ao suicídio. Eu dou-vos um exemplo. A Europa tem um problema de que não quer falar, chamado demografia. O mínimo para repor as gerações é 2 filhos por mãe. A Europa está, estatisticamente, como é evidente, em 1,4, 1,5. Chama-se isso um inverno demográfico. Se as pessoas forem capazes de pensar a 10 anos, ou a 20 anos, ou a 30 anos, isso tem uma consequência muito simples. Se não há crianças, tem que haver imigração. Porque senão não há ativos suficientes para pagar cada vez mais pensionistas que vivem, felizmente, cada vez mais anos. Eu vejo muitas manifestações sobre o Estado Social Europeu e o modelo social europeu e não vejo nenhuma reflexão sobre a maneira de o tornar sustentável e de o financiar e de o pagar. É no limite da esquizofrenia, no momento em que há um autêntico inverno demográfico, que não há crianças suficientes na Europa para garantirem a sustentabilidade futura, fazerem-se manifestações aos berros de extrema-direita ou de extrema-esquerda contra os imigrantes em qualquer circunstância. Como há bocadinho citou e bem o José Manuel Fernandes, se não houver uma imigração seletiva para aquilo de que nós precisamos, nós nem conseguimos sustentar
a competitividade do mercado atual, nem conseguiremos financiar o Estado Social amanhã. O problema não é de direita ou de esquerda. É tão simples quanto isto. Há cada vez menos ativos, as pessoas reformam-se mais cedo, vivem mais anos. Onde é que está o dinheiro? Para pagar mais pensões, mais anos a mais pessoas. É só isto. Não tem nada a ver com direita ou esquerda. Mas para pensar nisto é preciso pensar depois da amanhã. Não é terminar o nosso raciocínio amanhã, ou no imediato, ou nas eleições. E, portanto, dir-me-ão, a China também tem um problema demográfico? Tem, mas não tem Estado Social. Portanto, tem uma parte do problema, mas não tem o problema a crédito, como nós temos. É mentir às pessoas. Se isto continuar assim, é mentir aos jovens dizer-lhes que um dia vão ter uma pensão completa. Porque, pura e simplesmente, não haverá dinheiro. Coisa que eles, aliás, já intuíram. Basta ver as leis da demografia e do crescimento. Dito isto, não se esqueçam, se me permitem, a propósito da nossa... Nós, como os europeus, habituaram-se excessivamente a um predomínio intelectual no mundo, nomeadamente porque fomos impérios e, portanto, habituámos-nos a transmitir a cultura. Porém, eu lembro-vos só as certezas que no Ocidente se tinham sobre a China e falharam todas, excetuando o Dr. Kissinger, que é dos poucos ocidentais que compreendeu a China. Eu disse-vos há bocadinho uma delas. Os chineses só sabem copiar, não sabem inventar, não têm inovação. É completamente falso hoje. Não faltará muitos anos para nós vermos a Huawei número 1. Vos garanto. Basta olhar para os números. Outra certeza que um presidente dos Estados Unidos, democrata, aliás, na véspera da China entrar na Organização Mundial de Comércio, dizia esta coisa que eu vou citar. Os produtos americanos vão inundar a China. Fecho de citação. É interessante. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China é 4-1 a favor da China. Qualquer presidente dos Estados Unidos tinha que tentar fazer alguma coisa sobre a matéria. E a outra certeza com que os europeus viveram de que um dia a China se desmembraria era de que a liberdade económica tinha como consequência obrigatória a liberdade política. E que eles, para além de quererem enriquecer, e eu digo esta expressão porque é a expressão de Deng Xiaoping, o homem que mudou a China e, mudando a China, mudou o mundo, ele disse aos chineses esta frase: enriquecer é glorioso. Fecho de citação. Secretário-Geral do Partido Comunista da República Popular da China. Enriquecer é glorioso. E foi a partir dele que se fizeram as reformas liberais na China. E a única coisa que nós temos que tentar perceber, eu aliás acho que quem exporta para a China ou quem vai à China percebe isso de forma bastante evidente. Porque é que nós temos a ideia de que as outras pessoas de outros continentes ou de outras culturas pensam obrigatoriamente como nós? Desde quando é que a prioridade de um chinês é a constituição de partidos políticos ou o direito de voto? A prioridade de um chinês é ter mais dinheiro. E depois de ter mais dinheiro, é ter mais dinheiro do que o último dia em que tinha dinheiro. E poder comprar uma casa. E poder viajar. Não nos enganemos. A liberdade é um valor, a democracia é um sistema. As pessoas já se deram conta da quantidade de países no mundo que hoje em dia seguem um modelo que não é o nosso. É muito diferente do nosso. Que é um modelo de autoritarismo político com liberalismo económico agressivo. Esse modelo tem muitos fundadores no mundo, mas um dos erros que o Ocidente cometeu sobre a Ásia
é que esse modelo que é dominante na Ásia, com o Japão e mais umas quantas poucas exceções, há autoritarismo político mais liberalismo económico agressivo, embora, obviamente, dirigido. É evidente que os resultados são mais eficientes, porque não se tem que se negociar, não tem que se fazer compromissos, não tem que se perder tempo, não tem que se arranjar maiorias, não tem que se convencer ninguém. Decide-se e os resultados são mais rápidos. Mas é bom que a gente tenha a noção que em boa parte dos países do mundo, hoje em dia, é este o modelo prevalecente, não é outro. É o modelo de Singapura, que era o herói de Deng Xiaoping. O herói de Deng Xiaoping nunca foi um filósofo liberal inglês ou francês. Foi o presidente de Singapura, onde, como sabem, há autoritarismo político e, como sabem, há liberalismo económico agressivo com resultados muito eficientes. As coisas estão a mudar. Porque enquanto, para lá da fronteira do Dubai, como vos dizia há pouco, é esse o modelo dominante, hoje em dia, do lado ocidental, nós sentimos todos uma crise da chamada democracia representativa. E uma das razões dessa crise, de que ninguém quer falar muito, chama-se internet. Chamam-se redes sociais. A internet tem inúmeras vantagens, mas tem efeitos políticos que muitos não previam. As redes sociais estão a constituir-se em vanguardas. As vanguardas normalmente são revolucionárias. A última vez que eu vi uma vanguarda foi na Revolução e foi no PREC. Estão a constituir-se em vanguardas. Já colonizaram ou substituíram o jornalismo clássico. Preparam-se para fazer o mesmo, condicionando os partidos políticos. E eu costumo sempre dizer uma coisa: a democracia representativa tem muitos defeitos, tem muitas vulnerabilidades, como disse Winston Churchill, só é a melhor porque não há nenhuma que seja menos má do que ela. Mas, em qualquer caso, a democracia funciona com instituições, e instituições não se dão bem com vanguardas. Instituições precisam de racionalidade. O princípio dominante nas redes sociais não é a racionalidade, é a emoção. Nós vamos de emoção a emoção, de indignação a indignação. Amanhã de manhã já há outra indignação. Nunca conseguimos perceber o final das histórias. As instituições precisam de tempo para decidir. Isso significa médio e longo prazo. No mundo em que nós vivemos, no mundo digital em que nós vivemos, o que é o longo prazo? Amanhã de manhã. O que é o passado? Ontem. Onde é que está a memória e onde é que está o longo prazo? O que está, para além de muitos outros fatores, da indiferenciação entre direita e esquerda, do problema da transparência, mas o que está a corroer mais e mais e mais, todos os dias, as democracias representativas, é que as correntes estão a ser substituídas por vanguardas estabelecidas nas redes sociais. E as ideologias clássicas colapsaram, não foram substituídas e agora o que existe é uma desordem não gerível que ameaça cada vez mais instituições que têm séculos. No caso dos parlamentos das democracias que têm muitos séculos. Vejam lá se a melhor democracia, do meu ponto de vista, parlamentar do mundo, que é a inglesa, tem o melhor parlamento do mundo, quase nunca fizeram referendos na vida deles, porque quem tem parlamentos não precisa de referendos, fizeram uma exceção ao seu princípio constitucional, lançaram-se num referendo, todos mentiram, os que prometiam amanhãs que cantam se o Brexit ganhasse, como mentiram os que diziam que se o Brexit ganhasse havia um colapso imediato na economia inglesa, que não houve. A economia inglesa fechou o ano 2017 de forma razoavelmente bastante mais competitiva do que outras na Europa. Mentiram todos, mas, sobretudo, não foi possível um debate com argumentos racionais e verdadeiros. E é isso que está a minar, a credibilidade das democracias ocidentais.
E, portanto, nós temos o problema dentro de casa. E agora habituámos-nos a que a resposta mais fácil é dizer que a culpa é do estrangeiro. Não é. Nós não somos flexíveis por nossa responsabilidade, não somos competitivos por nossa responsabilidade, fazemos ideologia em vez de fazer pragmatismo por nossa responsabilidade, não sabemos encarar o que é o trabalho hoje, o que é a competitividade hoje, o que vai ser a economia amanhã. Como é que é possível estar a falar em direitos adquiridos quando nós estamos a caminhar para a inteligência artificial, para a computação quântica ou para a internet das coisas? Onde é que estão os direitos adquiridos? Por quem? Pagos por quem? E, portanto, eu, que conheço bem o espírito bastante lutador, empreendedor, liberal e competitivo do Norte, não tenho nenhuma dúvida que aqui se percebe que ou nós arregaçamos as mangas e nos tornamos competitivos e não perdemos tempo com debates que não têm sentido porque não vão mudar o mundo, e procuramos, já não como europeus, mas como portugueses, aquilo em que queremos ser competitivos e os fatores de competitividade em que queremos ser os melhores. Nós temos que garantir duas coisas. É que estamos entre os melhores do mundo, ou pelo menos da Europa, e lhes damos estabilidade por vários anos. Se quiserem, se as pessoas quiserem, não particularmente aqui no Norte, felizmente, continuar a ter uma atitude de protesto permanente, de greves permanentes, baseada nessa tal ideia de direitos garantidos que ninguém conhece, cujo financiamento ninguém conhece. Deve ser, é um caso único. Como é que se podem garantir coisas cujo financiamento é desconhecido? Ou então, eu acho que nós corremos um risco sério, como europeus, de ver o mundo escapar-nos. A economia digital está a escapar-nos todos os dias. Não vale a pena a gente fechar os olhos. São basicamente americanos e chineses. E isso é um sinal, sabendo nós o que aí vem em termos de digitalização. Isso é um sinal do que vai acontecer. É um sinal do que vai mudar. Quanto mais rígidos e fechados formos, mais surpreendidos seremos pelo que vai mudar. Dito isto, que não é excessivamente otimista, eu queria vos desejar um Santo Natal e um excelente ano de 2018. Muito obrigado.